Se tem uma habilidade que faz com que a gente desenvolva a rotina no seu ápice da sua capacidade, é a habilidade da disciplina. A disciplina, ela não é nem exatamente uma habilidade propriamente dita, mas sim uma virtude, uma potência que é capaz de construir absolutamente todas as outras virtudes e é o que nos permite chegar à excelência e à melhor condição da sua construção de si. É muito conhecida a frase de Aristóteles que diz que a excelência não é um ato, mas um hábito. E justamente ele está falando sobre isso, sobre como ao nós colocarmos as coisas diante de uma rotina, de uma repetição, nós conseguimos torná-las a melhor versão, a melhor estrutura, o elemento mais refinado desse processo. Tá? Então a disciplina ela vem contribuir muito para que isso aconteça e vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa capacidade e como você pode implantar essa disciplina no dia a dia. Tá? A rigor, né, disciplina tem como aquela característica do discípulo, né, aquele comportamento do discípulo. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele que tem um mestre que vai orientá-lo no caminho. E pode ser exatamente qualquer pessoa que tenha uma orientação. Se você consegue pegar orientações de um livro, orientações de alguém diretamente e você seguir essas orientações. E, claro, para qualquer pessoa que sabe mais do que você, pode ser considerada um mestre em um determinado assunto. Tá? Isso fica muito claro naquela dinâmica dos sófos, dos gregos, né? Onde os sófos eram aqueles que tinham um saber em alguma área específica, né? Não exatamente o sábio em si, né? Não estou falando dessa dinâmica, mas se tem alguém que conhece algo, ele sabe mais do que você pode torná-lo, elegê-lo como aquele que vai orientar em uma jornada, em uma busca, né? E o discípulo é aquele justamente que vai aplicar o que é colocado, né? Isso falando em termos bem práticos, para que a gente não teorize muito sobre o assunto, né? E não vá para distante aqui do que eu quero trazer. E no que consiste a disciplina, né? A disciplina consiste não somente em uma lembrança, né, do tipo que nós temos que fazer tal coisa, né? Mas também um motor próprio de ação, tá? É um motor que não só nos dirige para fazer, né, para realizar a ação, como também é um motor que busca e encontra suas próprias motivações, tá? Então, o motor, pensando em um carro, né, ele tem duas características, né, principais. Ele proporciona um movimento, né, o motor vem de movimento, né, ou movimento vem de motor, né, daquilo que é capaz de proporcionar esse movimento, e também ele necessita de combustível, né. A disciplina tem como capacidade única, né, não só dar o movimento, como também oferecer o motor, o combustível, que é a motivação, né? Nosso combustível primordial é a motivação, sim. Pensando, nós sempre precisamos de motivação para fazer as coisas. Não se sentir motivado, hoje a gente trata como se fosse um mal da nossa geração, ou como se fosse talvez porque nós somos, sei lá, muito mimados, algo do tipo. Não é bem assim. Na verdade, isso é um problema muito visceral, tá? O fato de não nos sentirmos o fato de não nos sentirmos motivados para fazer alguma coisa é um problema do mais alto grau, tá? Porque, por exemplo, nós nos sentimos motivados para comer, né, para dormir, para qualquer coisa muito simples assim, porque são elementos que garantem nossa sobrevivência. Tudo que garante nossa sobrevivência, nós não precisamos nos motivar, porque a motivação já é do instinto. Porém, tudo aquilo que envolve um pouco mais de esmero, tudo aquilo que envolve nosso planejamento, nossa capacidade de atuação, até uma ação cultural, precisamos encontrar essa motivação, tá?
não há um problema em encontrar uma motivação externa, tá? Do tipo, eu faço isso e vou ter benefício assim, 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 né? Vou ter um emprego melhor, vou ter, sei lá, uma vida mais fácil, vou aprender alguma coisa, tá? Não existe um problema nessa motivação, mas ela não podemos ficar simplesmente nela, né? Pensar na criação de uma rotina que vai te construir interiormente é pensar em fazer conexões com pontos da eternidade, né? Porque eu sempre trabalho aqui a rotina como um aspecto que fundamenta, estrutura a ordem. E a ordem nada mais é do que a, a estrutura, tá? A hierarquização da nossa vida para que ela possa estar em conformidade com os elementos eternos, tá? Então, é conectar o comum, o ordinário, o concreto, aquilo que fundamenta os elementos da nossa própria identidade. Então, sempre pensar assim: todo ato que eu faça, ele pode estar vinculado aos elementos da eternidade, aos elementos que são próprios à minha identidade, tá? E se você tem interesse nesse assunto da identidade, da autenticidade também, e de como viabilizar isso através das nossas ações diárias, da nossa vocação, eu te convido a se inscrever no canal, a dar o like nesse vídeo já, porque aqui na Revista Polis nós desenvolvemos todo um método, toda uma estrutura para que isso possa ser alcançado, tá bem? Então, continuando aqui, a disciplina então vai se fundamentar em buscar essa motivação interna, que vai fazer com que a gente se estruture por dentro através das virtudes, tá? Então, por isso que não precisamos buscar nenhum tipo de motivação quando a pessoa é disciplinada, tá? Aí a gente tem um olhar meio torto para isso hoje, porque a gente olha a disciplina como se fosse uma magia, né, muito poderosa, que apenas algumas pessoas restritas, né, a nata da humanidade, né, alguns abençoados a possuem. E isso não é verdade. Todos podemos desenvolver a disciplina em algum grau, em algum nível, em algum nível, né? Porque o que nos falta, na verdade, é compreender toda essa dinâmica da motivação, né? E não se trata de fazer as coisas sem motivação, porque isso não se sustenta no longo prazo. Podemos fazer um dia ou outro sem motivação e vai sair tudo mal feito, né? Mas precisamos perseverar, sim, isso faz parte, mas em algum momento isso precisa vir de dentro, essa necessidade, tá? Entrar um pouco como uma espécie de dignidade, sabe? A disciplina, ela se movimenta porque ela se reconhece naquela ação que ela está realizando, tá? Então, há que gerar essa autenticidade, há que gerar essa identificação com aquilo que nós fazemos, né? Então, por exemplo, aí aqui vem o ponto mais crucial, né? Como fazer com que a disciplina seja um reflexo da minha autenticidade? É justamente isso. A minha disciplina vai ser uma expressão natural daquilo que eu estou me identificando com, né? Então eu preciso primeiro gerar essa identificação com o meu objetivo, gerar essa identificação para onde eu vou. Do contrário, eu caio novamente na mecanicidade, tá? Todo o processo aqui que eu faço, todos os vídeos de rotina que eu fiz, foi no sentido de buscar quebrar a mecanicidade através da consciência. E a consciência se estrutura através de um processo de integração, tá? A consciência busca sempre integrar as coisas. O que eu faço na minha vida que seja sem integração, que esteja desassociado da minha vida, desassociado da minha rotina, desassociado dos meus objetivos, tudo isso vai entrar como algo que vai de alguma forma tolir minha energia, que vai de alguma forma me machucar, que vai me fragmentar de alguma forma. Então, a fragmentação é algo que a rotina ou que a consciência não quer de forma alguma. A consciência quer sempre integrar todas as coisas.
Isso quer dizer que muitas vezes a consciência vai tender para algo mais baixo. Porque quando você pensa na disciplina, por exemplo, ou qualquer outra virtude, você vai pensar, vai ter um elemento que joga uma luz diferente nela, né? Isso vai gerar um conflito, tá? O que eu estou falando aqui não é algo que eu inventei da minha cabeça, mas é algo que você consegue perceber em qualquer filosofia, em qualquer relato desses grandes mestres de sabedoria, como Buda, Lao Tse, né? Platão, Sócrates. Ele vai colocar isso, essa luta que nós temos entre a nossa identidade, entre o eu interior, o eu superior e aqueles elementos do cotidiano. Então, quando entra a consciência nesse processo e percebe que há algo, né, vamos dizer assim, um sonho, uma meta, uma busca que eu esteja querendo ir nessa direção, e que isso, de certa forma, entra em conflito com valores, crenças e, vamos dizer assim, com minha vida, com minha zona de conforto, tá? E aí vem uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem muito, né? Entende zona de conforto como algo que é fácil. Não, às vezes a gente está tomando muita porrada, mas aquilo é tão habitual para nós, é tão habitual se lascar, vamos dizer assim, né? Que a zona de conforto é essa mesmo, tomando porrada, tá? É mais fácil pra gente ficar sei lá, para dar um exemplo, num relacionamento abusivo, do que sair disso e buscar uma outra coisa, porque aquele terreno do relacionamento abusivo, ele já é vivencial para nós, já é corriqueiro, já está na nossa rotina, entende? Então, isso justamente é algo mecânico. Perceba então que a consciência, em seu afã de integrar todas as coisas, ela acaba integrando todas as dores também, né? Ou seja, de forma que a gente vai se acostumando a tomar porrada, se acostumando a ser, sei lá, é, não ser feliz na vida. É muito curioso isso. A gente se acostuma a sofrer, como se sofrer por sofrer fosse algo natural. Então, engraçado que eu comecei falando de disciplina, puxei um outro assunto aqui, mas é importante isso, porque a disciplina não se sustenta, não se alimenta, se não tiver, claro, uma identificação para onde nós vamos. Por isso é muito difícil, dentro da nossa sociedade, estabelecer uma rotina e uma disciplina que tenha um sentido claro, porque a nossa identificação ela está muito dispersada, muito pulverizada em um monte de coisas. E uma das coisas que atrapalham muito isso são as redes sociais que nos implantam desejos que muitas vezes não são nossos, né? E aqui a gente fica pensa na nossa consciência como se fosse uma marionete, né? E cada desejo que desponta é um fio que puxa para um lado. E daí que, né, sendo bombardeado o tempo todo com desejos diferentes, né, e vamos querer imitar esses desejos, né, e a gente vai se sentir toda hora puxado, né, tracionado para direções que não são aquelas que a gente realmente gostaria de estar desenvolvendo, né? Então entra aí que a gente começa a fazer um monte de atividades que não respondem a um anseio interior ou uma necessidade real, tá? Então assim, entendo que muitas vezes a gente tem que trabalhar e pagar as contas e muitas vezes a gente tem que abdicar do nosso bem-estar para que a gente possa, como é que posso falar? Proporcionar isso, ajudar alguém da família, alguém próximo a nós, né? Isso, claro, que tem a vida de todas as pessoas vai ter isso. Se a sua vida não tem isso, tem algum problema aí, né? Porque a nossa vida não é nossa, tá? Ou não é só nossa, tá? Nossa vida é nossa para também dar para os outros, né? Para oferecer o nosso tempo para os demais, sem querer nada em troca, tá? E faz parte da vida, tá? Não é 100%, não é, sei lá, a maior parte dela, mas faz parte dela esse momento de oferenda, né? De oferecer, de generosidade. E
Mas isso não pode ser tudo, né? Precisamos sim identificar para onde nós queremos ir, né? Ter essa identificação clara, né? Que aí vai dar o nosso combustível, porque é disso que vai surgir a nossa motivação. E precisamos ter, depois disso, o movimento, né? E o movimento precisa ser traduzido em passos claros, factíveis, tá? Como degraus que vão subir de uma escada, certo? E como é que a gente vai fazer isso, né, na prática? Então a disciplina precisa desses elementos claros. Então, primeiro o ponto emocional, ou seja, qual é a identificação, já falei muito sobre isso aqui, não vou me estender, né? Então, o que eu quero ser, né? Pá, isso, sei lá, quero ser padeiro, né? Não sei, da Ana Maria Braga, não sei. Quero ser o padeiro da Ana Maria Braga, o que precisa ser feito, né? E será que vai dar tempo de fazer isso? Enfim, quero ser, né, um mecânico, né, de carros eletrônicos, carros elétricos, né? Não sei, será que dá para fazer isso? Então, eu tenho que ter essa imagem clara do que eu quero ser e um apreço por isso, né? Não quero ser uma coisa que eu odeio. Não dá. Não dá para construir a disciplina, né, no caminho do ódio. A disciplina ela só se desenvolve através do amor, tá? Ah, mas tem fulano assim, assim, assim que é, né, o cão em pessoa. Não estamos falando de disciplina, estamos falando de outra coisa aí, tá? São outros elementos que estão atuando aí. Não vem ao caso, não é o assunto, tá? Então é isso. Tem que ter esse espelhamento, esse herói, essa motivação que vai nos puxar, tá? E segundo, o elemento mental, que é o que eu preciso fazer no meu dia para que eu possa dar um passo. Então, pensar na rotina como essa escada que nos leva até esse ponto. E eu vou dividir o meu dia conforme a minha possibilidade, mas eu vou ter, né, vamos dizer assim, uma cor para cada coisa, para cada parte do degrau, e que esse degrau, e uma vez que esse degrau está completo, eu subo nesse degrau, né? Então, por exemplo, aplicando aqui para o piano, né, eu preciso estudar todos os dias escalas, repertório, leitura e tudo que envolva esses elementos, né? Técnica, leitura de partituras para que eu fique mais solto, né, na minha leitura, e repertório para poder desenvolver a musicalidade, desenvolver a própria literatura, tá? Sim, falando a grossíssimo modo aqui, tá? É isso. Para cada profissão, para cada destino, eu vou ter uma escadaria, uma metodologia diferente, tá? E é isso. Se você quiser mais vídeos sobre rotina, deixa um comentário aqui embaixo. O que é que você gostaria que eu falasse, o que é que você gostaria que eu abordasse, os como desenvolver e tudo. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E é isso. Até mais.